e resultados consistentes através de um marketing estratégico e personalizado. A Aureb nos trouxe uma segurança muito grande, uma preocupação muito grande com o nosso negócio e nos trazer resultado, em fazer o negócio acontecer. Transforme a comunicação da sua empresa com a agência premiada pela CIRP em 2025. Aureb Comunicação. Depois de quase 50 anos, a gente começa a olhar algumas coisas com mais atenção, né? E uma delas, sem dúvida, é o meu sorriso. Durante muito tempo eu pensei nisso, na minha imagem, na forma como eu me apresento. Até porque hoje eu estou à frente do Noar, que se tornou o podcast mais assistido de Rio Preto. Colocar o aparelhinho hoje, né? E aí eu queria algo moderno, discreto e confortável. E mais importante do que decidir fazer foi onde fazer e com quem. Eu escolhi o Instituto de Odontologia Paulo Botura, uma equipe altamente qualificada que realmente entende o que está fazendo. E hoje quem está me acompanhando de perto nesse processo é a doutora Carol Lousada, uma profissional extremamente atenciosa, segura, que me passou toda a confiança e explicou tudo certinho nos mínimos detalhes. E isso com certeza fez toda a diferença. Agora eu começo essa nova fase com alinhadores, mais tecnologia, mais conforto e principalmente mais segurança no resultado. Então fica aqui a dica para você e o convite também. Se você já pensou em melhorar o seu sorriso ou quer fazer qualquer tipo de tratamento odontológico, seja alinhador, clareamento, dentes ou qualquer outro procedimento, vale muito a pena conhecer o Instituto Paulo Botura, porque cuidar do sorriso é cuidar da forma como você se apresenta no mundo, e isso muda tudo. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito especial. Antes de apresentar o nosso convidado, já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, porque com certeza o nosso bate-papo de hoje vai ter um conteúdo sensacional e vai tocar o seu coração que estará nos assistindo ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Filmix, ou vai estar maratonando durante a semana também, beleza? Quero agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, sempre junto com a gente por aqui. Pulei, viu, André? Era para ter começado com um, falei com o outro, desculpa. Mas Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, nosso grande parceiro. Tá chegando festa junina, tem muita coisa bacana acontecendo. Copa do Mundo, você precisa aí de uma bebida de qualidade, quantidade, entre em contato com o Fernandão. Fernandão Bebidas, QR Code aqui na tela. Aureb Comunicação, nossa grande parceira. Se você tá precisando de uma agência para fazer o gerenciamento das suas redes sociais, os seus conteúdos, as suas postagens, captação de áudio, vídeo, principalmente impulsionar, né, a sua marca, entra em contato com a Aureb, a empresa, né, a agência premiada pela CIRP 2025. Agradecer a Montana Automóveis, para você que quer comprar, trocar, financiar o seu veículo, a Montana tem sempre as melhores taxas para você. Veículos com até 2 anos de garantia. E, cara, muita coisa bacana, a nova loja está ficando linda, está sendo reformada. E aproveita para entrar no site da Montana, onde você vai encontrar muita coisa bacana, viu? Tiflow, a loja que você sabe que tem sempre novidades. A nova coleção outono e inverno tá sensacional. Na Tiflow tem o cupom NOAR10, que você tem 10% de desconto na sua compra. Não perca tempo, vai conhecer a loja lá no Iguatemi, ou então entra aí no site para você saber das novidades. Dia dos Namorados chegando, aquele presente especial a Tiflow tem para você. Bela Capri, cara, a melhor pizzaria de Rio Preto. Daqui a pouquinho nós vamos estar saboreando uma deliciosa Bela Capri aqui. Agradecer o Guto, mandar um abraço especialmente aí para toda a galera que faz parte da Bela Capri, o Matheus, Renan, todo o pessoal sempre muito atencioso com a gente. Bela Capri, baixa o aplicativo, rapidinho você pede, chega para você não paga a taxa de entrega. O Instituto Paulo Botura, você sabe que eu estou fazendo aí toda essa mudança no meu sorriso e vale a pena você ter uma equipe qualificada, tá? Quer colocar um aparelho, você precisa aí fazer um transplante, você precisa trocar o seu dente, o implante, né, na verdade, entra em contato com o Instituto Paulo Botura, inclusive com os melhores, né? Tô com o meu aparelho invisível aqui, caixinha facinho de você levar e vale muito a pena, tá? E inclusive com o pessoal que quer fazer as trocas de lentes e tudo mais, dê uma passadinha por lá que você vai gostar. Samsung Studio Automotivo, cara, o Samsung Studio, ela é incrível. O pessoal tava lá em São Paulo, inclusive, participando de mais um DTI Brasil, a equipe é premiada e vai tratar o seu carro como se fosse deles, tá?
Lá no Samsung Studio, vai fazer a vitrificação, colocar o PPF no seu carro. Você vai encontrar também o pessoal que vai fazer a limpeza ecológica do motor. Muita coisa legal na equipe mais premiada de Rio Preto. Samsung Studio Automotivo com a gente por aqui. Bola Pneus, Centro Automotivo, fica direto em Mirassol. Cara, é sensacional. Mais de 30 anos, uma história, né, de vida em relação a te atender com o melhor em alinhamento, balanceamento, freio, amortecedor, pneus novos, você encontra tudo no Bola. Serviço com a maior tecnologia e principalmente honestidade, credibilidade acima de tudo. N4 Telecom, nossa grande parceira, internet aqui da Filmix do Noir, N4 Telecom, dos melhores eventos aqui de Rio Preto, aquela internet que não falha, N4 Telecom. Tá chegando Copa do Mundo aí, você que quer mandar também aquele recadinho pela internet, tem a sua empresa, precisa de uma internet de qualidade, entre em contato com a N4. Nosso convidado de hoje é muito especial. Depois eu vou contar uma coisa particular com ele aqui que vocês vão conhecer, é muito bacana. Ele é o nosso bispo, né, aqui de São José do Rio Preto, é o pastor sênior e fundador da Cabana Church de Rio Preto, casado aí com a bispa Geisa e também é pai do nosso querido Benício, além de ser apresentador de TV e também escritor. Hoje, com a graça de Deus, nós estamos recebendo aqui no Noir para a nossa audiência o nosso querido bispo Alex Pontes. Seja bem-vindo. Uau, que legal. Muito obrigado, Hamilton. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite de segunda-feira, uma segunda-feira diferente, né? E eu tô, cara, impactado aqui com a estrutura que eu fui recebido. Eu não imaginava que fosse tão legal assim. É legal quando você chega num lugar e já é surpreendido positivamente, né? Que bom. E eu tô aqui surpreso, cara. Estrutura maravilhosa aqui e muito honrado, lisonjeado com o convite também. Eu já entrei perguntando para ele, onde é que você me achou? Como é que você me convidou? Por que eu tô aqui? E eu sei que em tudo Deus tem propósito, então sempre. Seja uma noite abençoada aí. Amém. Eu gosto de conversar, você vai ter que me cortar. Nossa Senhora! Você sabe que pastor gosta de falar, né? Então, é um problema para mim participar de podcast, porque eu não sei que horas que eu tenho que parar de falar. Não. Você continua. Então, você fica à vontade para me dar uns cortes tramontina aí também. Mais falar melhor. Lembrando que tá aqui, ó, Bispo Alex Pontes, aí você já vai direto no Instagram para você seguir também. E depois siga também lá o Instagram da Cabana em Rio Preto, Cabana Church, @Cabana Church aqui em Rio Preto, tá bom? Ô Bispo, antes da gente começar, primeiro, obrigado por vir aqui, você. É sensacional. Eu queria dizer pro senhor que hoje nós estamos tendo aqui, eu acho que é o 167, é isso, André? Episódio 167 hoje, se eu não me engano, 166. Quando nós montamos esse podcast, a gente tinha um propósito muito grande. 67. 6. 161. 161. 66. Nossa Senhora, então é isso. 176, é isso aí. 173, lógico, 176, porque a gente já tinha passado, Uau, né? que legal. Quando nós montamos o podcast, a intenção nossa é, claro, levar informação, entretenimento, mas a gente queria montar um negócio que não tivesse polêmica, que não fosse dar dor de cabeça, constrangir nenhuma pessoa que viesse até aqui, que tivesse marcas. E hoje em dia tá muito difícil não ter polêmica, só você falar é. oi e tchau, né? Já era. Porque né? você falar mais que oi e tchau, já rola uma polêmica. E né? um dos propósitos especiais é a gente levar sempre um conteúdo que pudesse evangelizar. Certo. Então, isso pra gente era muito importante. E a gente vem conseguindo, ao longo desses quase 4 anos, fazer esse nosso papel, esse conteúdo, levar um conteúdo de qualidade, de relevância. Hoje, graças a Deus, nós somos vamos dizer assim, com o maior número de visualizações e que tem uma relevância muito bacana, Legal, um conteúdo de qualidade. Então, eu queria dizer para o senhor que tê-lo aqui hoje, para mim é uma alegria muito grande, porque todas as vezes que a gente colocava uma caixinha, quem você gostaria de ver no Noir? O nome do senhor sempre foi um dos mais pedidos. Ai, que legal, que surpresa isso, né? E a gente já entrou em contato várias vezes e eu quero já começar agradecendo o Júnior, né? Que legal. O lá do OMAC, que o senhor está tendo uma proximidade mais com ele também, que Sim. foi quem fez a ponte, né? Pra Para gente que a gente pudesse estar aqui. E o Júnior é esposo de quem? Da Flavinha, que trabalha comigo na rádio. Que legal, cara. E eles foram batizados recentemente lá na igreja. Uau. E como é que eu posso dizer isso para o senhor? Eu tenho vivenciado, eu sou da casa deles, eu entro na casa deles, tenho esse privilégio de estar na casa deles. A transformação que Deus fez na vida deles. Que lindo, cara. E é claro que o senhor tem culpa disso aí. O senhor e a bispa têm muita culpa disso aí. Jesus faz isso, né? Ele cara? faz É muito isso. bom, né? Mas é muito bacana, por quê? Porque o testemunho, ele move, né? Ele realmente carrega as pessoas e ele consegue ver.
Então, vendo a transformação que o senhor fez e outras pessoas mais, nosso querido Alexandre Silva, que é fisioterapeuta, é o meu quiropraxista, também tá mandando um abraço. Pequenininho, né? Ele falou pra mim, eu tive lá na clínica dele, clínica linda, né? Que ele inaugurou, tá? Um testemunho também. E aí ele pra mim, não, vamos lá, deixa eu fazer uma sessão. E você falou, rapaz, eu não tenho coragem não, cara. Não, mas cara vai. desse tamanho, eu não tenho coragem não, deixar estralar. E mandar um abraço também pro Zeca e a Fran, Fran e o Matheus. O senhor falou assim, como que você me encontrou? O senhor primeiro, através, Deus usou muito o senhor para poder transformar a vida do Zeca. Que legal. E o Zeca é uma pessoa que chega no finalzinho de ano, a gente faz isso todos os meses, mas no final de ano com uma quantidade maior. A gente faz uma turma, arrecada alimentos, cesta para poder dar para o pessoal, para poder distribuir. Poxa, que legal. E o Zeca foi uma pessoa que, num momento muito delicado, inclusive com a minha mãe, ele estendeu a mão, então é um amigo. Então a gente vai vendo as coisas que Deus faz, né? E principalmente que tem a presença do Senhor. E quando a gente fala Bispo Alex, ele enche o olho d'água, então isso para mim é muito feliz. Lindo, cara. Eu não sei, a gente sabe que é Deus quem faz as coisas, né? Mas eu não sei se o senhor já tem uma noção do que o trabalho do senhor, da sua esposa e do que a Cabana tem feito em Rio Preto. A transformação na vida de muita gente, né? Restaurando vidas, Sim. casamentos e muita história. A gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria que antes o senhor se apresentasse, falasse quem é o Bispo Alex, de onde o senhor vem, um pouquinho do começo da sua história, da sua trajetória, por favor. Bom, primeiro de tudo, obrigado, cara. Tanta coisa bonita que você falou. Falar pra quem tá aí do outro lado da tela aí nesse podcast, não é tudo isso não também. Não, então, isso e muito mais. Agora, que legal, cara, porque uma coisa é bacana pra mim. Tudo que você falou aqui tem a ver com o que Jesus vai fazendo na vida das pessoas. Então, isso é o que mais alegra o nosso coração, né? Porque no final das contas, tudo que a gente faz e todo o nosso trabalho, nosso chamado, vamos dizer assim, é exatamente por causa disso, né? É porque nós acreditamos que Jesus, quando entra na vida de alguém, ele de fato transforma, né? Não é sobre só uma mudança, não, é sobre uma transformação mesmo. Jesus é especialista nisso, desde que transformou água em vinho, né, cara? Então, muitas pessoas hoje falam, poxa, Jesus continua transformando? Continua. E a prova disso é essa apresentação que você fez aí, que lindo, porque essa apresentação que você fez foi falando do que nós acreditamos. Então, você citou o nome de várias pessoas. São histórias reais, vivo. testemunhos reais. É a carta viva, né? É a carta viva que a gente pode ler hoje em dia. Então, para mim, isso enche muito meu coração de alegria. E eu sou esse cara que acredito muito nisso, que fui chamado por Deus para isso, já há 22 anos pastoreando, né? Olha aí. Desde 2004, quando a gente, pela graça de Deus, começou a pastorear a nossa primeira igreja. Então, muito novo ainda, muito inexperiente, né? A gente vem aprendendo, continua aprendendo, Sim. mas há 22 anos fazendo isso, né? E quando você para, às vezes, para pensar, vai passando um pouco a idade, assim, e você vai às vezes, falar com alguém, vai dizer, não, eu sou pastor há 22 anos, aí começa a cair tua ficha, né? Você fala, caramba, Muito tempo. mais de 20 anos, cara, como assim? 20 e poucos anos parece que você tem, às vezes, né? Você fala assim, eu acho que eu tenho ainda, mas 22 anos fazendo isso, então é muito lindo. Você falou se a gente tem noção, eu acredito que não, e acredito também que não ter essa noção é o que nos dá essa sede de todos os dias fazer como se fosse a primeira vez, né? De continuar realizando, de continuar falando sim para Jesus. Então, cada lugar que eu chego e tem alguém que fala, poxa, olha, tal situação, tal palavra, e liberou isso na minha vida, e hoje eu sou assim, eu era assado e agora eu tô assim. Então, renova a nossa fé. E eu acredito nisso. Então, a resposta para a tua pergunta é que não, eu não tenho muita noção, embora eu saiba sim o quanto é gratificante ver tanto testemunho que ao longo desses 22 anos aí a gente vem acompanhando, vendo. É muito bonito de ver, né? Muito bacana. Ó, você que está assistindo ao vivo aí, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Para você participar do chat, tem que estar inscrito no canal rapidamente. E você já pode mandar aqui a sua historinha, pode mandar também uma pergunta aqui que o Bispo vai estar respondendo. Legal, que Ô Bispo, de onde que o senhor vem? Como que... Bom, eu sou nascido em Mauá, que é em São Paulo, sim. né?
e renascido, vamos dizer assim, né? Eu nasci de novo para Cristo já no interior de São Paulo, em Indaiatuba. Então foi em Indaiatuba que eu conheci a minha esposa, a Bispa Geisa é nascida lá em Indaiatuba, né? Isso era no ano de 2000. Olha. E aí é curioso, porque para essa geração de hoje em dia não sabe, mas tinha uma história que no ano 2000 o mundo ia acabar. Senhora, Lembra disso aí? O bug do milênio. Era muito forte, dava um medo de chegar no ano 2000, Chegava né? 31 de dezembro de 1999, falou, meu Deus, e agora? Tipo assim, 2000 chegará, mas de 2000 não passarás, não tinha essa... Tinha. Esse é quase um negócio apocalíptico, Era. assim, né? E aí em 2000 a gente mudou pro interior de São Paulo. Então foi toda uma situação, na época com a minha família, meu pai aposentou, queria morar no interior de São Paulo e tal. E aí nós nos mudamos para Indaiatuba. E foi muito legal porque lá eu conheci Jesus de verdade. Então, realmente, no ano 2000, o mundo acabou para mim. O mundo acabou no ano 2000, porque foi no ano 2000 que eu conheci esse amor de Jesus e nasci de novo. E ali começa a minha história com Deus. Ali eu conheço a Geisa, ela nascida lá, já ali na cidade e tal. Depois o grupo de jovens, a gente se entrosando, se conhecendo. Então, a história começa de fato ali no ano 2000, e é tão engraçado que até hoje eu volto para São Paulo, seja lá em Mauá, no ABC de São Paulo, onde eu nasci, ou qualquer lugar de São Paulo, e é esquisito para mim porque eu me sinto interiorano de verdade mesmo. Eu sou muito hoje cidadão rio-pretense, graças a Deus, né? Então, mas quando eu tô em São Paulo assim, eu falo, eu sou de fato do interior mesmo, eu sou do interior. E é muito lindo isso, eu amo ser do interior de São Paulo. E eu brinco, né, que a Bíblia fala que do interior fluirão rios de águas vivas. Então, que é coisa boa demais, né? Ô Bispo, e aí ali já começou a sua jornada na fé, Sim. essa caminhada. E como surgiu a oportunidade, assim, pô, a gente vai criar a cabana, vamos ter o nome, né, e tudo mais, porque hoje realmente, assim, os desígnios de Deus são incríveis, né? Sim, a gente sim. pega o nome com o logo, lugar de refúgio, mais um monte de coisa, deu tudo certo. É muito lindo isso, né, cara? É o que Deus fez, né? Eu sempre peço para Deus, assim, desenhar do jeito dele, né? Então a gente já vinha numa caminhada no ministério pastoral e tal, e quando chegou num determinado momento, nós entendemos que um passo precisava ser dado, né? Então nós tínhamos pastoreado em algumas cidades do interior de São Paulo, tínhamos sido transferidos para Goiânia, a gente estava em Goiânia na época, pela igreja a qual a gente fazia parte, e ali Deus começou a nos chamar para uma experiência nova, né? Eu sempre digo que igreja a gente não abre, igreja nasce, né? Porque foi num momento tão complicado assim da nossa vida. Se eu te falar a verdade, Hamilton, era exatamente o momento que nós não queríamos. A gente tava fugindo disso, sabe? A gente tava dizendo, não, eu não quero mais ser pastor, e ela também dizendo, não dá mais para nós, tal. E no sistema religioso em si, há muitas coisas muito complicadas, né? Muito complicado de se tratar, muito tristes assim, e que acabam ferindo, né? Então nós estávamos nesse momento ferido, vamos usar essa palavra, e ali Deus começa a soprar e desenhar esse novo tempo que era a cabana. Então nós começamos a fazer uma reunião aqui em São José do Rio Preto em 2016, mas era zero pretensão disso virar uma igreja. Sim. Era uma reunião ali de oração, era uma reunião para a gente falar de fé, falar do que a gente acredita, mas eu lembro que toda reunião a gente acabava dizendo, isso aqui não é uma igreja, isso aqui não é uma igreja, e incentivando as pessoas a procurarem uma igreja, e aí em pouco tempo aquela reunião começou a formar um corpo muito grande de pessoas. Eu lembro da primeira reunião, eu fui até o buffet onde ela ia acontecer, né? E aí a gente pedindo para arrumar as cadeiras do buffet, e eu falei, pode arrumar 30 cadeiras. E aí tinha um pastor comigo, que é o Rodrigo, e ele falava assim para mim, não, é melhor a gente arrumar 100 cadeiras. E eu falava, cara, você é louco, que 100 cadeiras é só pra gente, cara, a gente vai se reunir aqui 30 cadeiras, capaz de sobrar tal, e ele arruma 100, eu falei, não, 30 tá bom, ele arruma 100, eu falei, 30 tá bom. Aí seria naquele dia, era o dia 20 de julho de 2016.
Aí minha esposa falou assim, amor, a gente podia dar uma plantinha, uma muda de uma árvore para quem fosse a primeira vez, né? Como um sinal de que a gente não sabe o que vai acontecer. Que legal. Como uma árvore, se ela for bem cuidada, ela pode crescer, pode gerar fruto, pode gerar sombra para pessoas, pode... Aí eu falei, boa. Aí eu fui no viveiro para... Sim. Eles doam, né? Sim. Muda de árvore. Eu falei, ó, eu queria uma doação, a gente vai fazer uma reunião hoje, eu queria 30 mudas de árvore. Aí ela falou, a gente só doa de 100. Aí eu falei, não, é 30. Ela, 100, é 30. 100. E aí foi muito engraçado, porque de fato nós arrumamos... Eu lembro que para não ficar nem para mim, nem para ele, nós arrumamos para 50 cadeiras. Entendi. Aí eu falei para a moça, falei, ó, coloca 50 cadeiras, só uma reunião. E nesse dia, para a glória de Deus, nossa surpresa, tinham mais de 300 pessoas reunidas ali. Senhora. Então era uma loucura, porque a gente não tinha noção, a gente não sabia que ia acontecer isso, né? E aí Deus começou a desenhar assim, cara. Então todo mundo que olha hoje fala, ô bispo, que coisa linda, o que Deus fez na cabana, o que Deus está fazendo. A gente vê como um espectador também, porque Sim. a gente vê da mesma maneira, como uma surpresa, como uma graça que Deus tem derramado, é uma história que Ele tem desenhado, né? E eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. E já estamos chegando a 10 anos. 10 anos, cara, é Olha uma aí. data bonita, né? Não é? Embora não seja muito, é muito, né? Um Nossa misto assim Senhora, de... 10 anos é São muita 10 anos, né, cara? Eu tô muito feliz por esse aniversário de 10 anos. E uma coisa que não é a ideia de ser uma igreja, Sim, como que virou esse propósito? é isso. Não Aí cabia hoje- mais gente, né? Hoje nasceu uma igreja, né? E foi num momento que a gente estava ainda reunido nesse buffet. E aí um advogado se converteu. Olha aí. E eram muitas pessoas, e eu lembro que, dando atenção ali àquelas pessoas e tal, amando mesmo, um dia esse advogado, ele chamava Renato, ele chegou até a gente e falou assim, ô bispo, eu dei entrada na documentação junto à Receita e tal, porque a gente precisa de um nome. E eu falei, não, cara, nome do quê? Isso aqui é só uma reunião, isso aqui não é igreja e tal. Ele falou, bispo, não tem lógica, não tem cabimento um número de pessoas desse reunido e a gente não ter isso de maneira formal, não ter isso formalizado e tal. E ali fomos pedir para Deus, Deus, e agora o que o Senhor quer fazer? E Deus tinha nos dado uma palavra. Tem uma história muito linda na Bíblia falando sobre Ruth e Noemi, e a Ruth encontra o Boaz, que é um resgatador, né? E essa história nada mais é do que trazer para os nossos dias de hoje que o Boaz, o resgatador, é Jesus Cristo na nossa vida, né? Ele vem para nos resgatar. Então tem tanta gente agora assistindo que precisa ser resgatada de tanta coisa, né? Alguns resgatados de vícios, de depressões e resgatados de tantas coisas aqui que são internas, né? E aí Deus tinha falado dessa palavra e eu me lembro assim, como se fosse hoje, lendo. Tem um momento antes de Ruth conhecer Boaz, que a palavra fala que ela estava dentro de uma... Na Bíblia que eu estava lendo, a versão que eu estava lendo, falava dentro de uma choça. E quando eu li essa palavra choça, parece que saltou aos olhos assim, sabe? E choça é cabana, né? Sim. Choça é um lugar de abrigo, um lugar de refúgio. E na hora Deus falou, é isso que eu estou trazendo. Eu estou trazendo uma cabana, que é um lugar de refúgio, é um lugar para pessoas que precisam ser resgatadas, né? E quem vai resgatar? O nosso Boaz. Quem é o nosso Boaz? É Jesus Cristo. Olha aí. Então ali parece que fez todo sentido. E eu lembro que eu falei para minha esposa, amor, Deus deu um nome, tá aqui, eu tava lendo. Aí quando eu falei para ela, cabana, ela falou, amor, quem que vai numa igreja chamada cabana? Aí eu falei assim, olha aqui, ó, Ruth tava numa choça. Ela falou, é melhor que choça, né? É melhor que choça. Falei, então é a cabana e tal. E ali a gente anunciou, eu lembro que no buffet mesmo, a gente falou, olha, Deus nos deu essa direção, é a cabana. Aí o pessoal já começou a fazer uma cabaninha assim com a mão. Falou, é a cabana. E ali nasceu e a gente foi vendo nascer e virou realmente o nosso lugar de refúgio, né, cara? Que sensacional. Gente, vocês estão conhecendo hoje aqui um pouquinho mais, né? Para você que não conhece ainda, o Bispo Alex Pontes, da Cabana Church aqui em Rio Preto. A gente está conhecendo um pouquinho mais sobre a sua história, sua trajetória na fé.
Já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seguir também o Bispo Alex pelas redes sociais, a Cabana, que com certeza é a igreja que mais cresce e está trazendo cada vez mais gente. A gente vai falar um pouquinho sobre esse lado social, esse lado humano, que é muita coisa boa também. Antes, enquanto o Bispo toma uma água aqui, deixa eu agradecer a loja Espírito Santo, espiritosanto.rp aqui em Rio Preto, tudo para você vivenciar a sua fé, inclusive Dia dos Namorados está chegando, lá tem um vestuário, cara, muito bacana, que dá para você presentear quem você ama, além de todos os artigos. Entre em contato com a loja Espírito Santo, espiritosanto.rp no Instagram. A Márcia Lanches, cara, o lanche mais saboroso aqui de Rio Preto, você vai encontrar com certeza aquele hot dog bacana, aquele lanche bem legal, para você levar a sua família, os seus amigos, ou então pedir em casa. Durante a semana até a meia-noite, final de semana até 1h da manhã, dá tempo então, entra em contato com a Márcia Lanches, que agora tá logo com uma nova unidade, uma cozinha nova, tá muito bacana também. Agradecer o pessoal da China Fair com a gente por aqui. Logo, a Fabiana vai estar aqui participando com a gente. Vai contar a sua história, né? Ela que vem lá da China, saber dos seus hábitos, as novidades e tudo mais. É a loja que tem... Você encontra de tudo, a maior variedade de Rio Preto. Inclusive, para a época da Copa do Mundo agora, tem muita coisa legal, tá? Camiseta, você vai encontrar também, vuvuzela, tem um monte de coisa legal. Entra em contato, conheça você também a China Fair ou China Fair aqui em Rio Preto, né? Ana Campos Consórcio e Consultoria, para você que tem um sonho de ter sua casa, o seu carro, comprar o seu caminhão, através do consórcio você consegue até a 4ª parcela, você é contemplado e sem golpe, sem dor de cabeça, tá? Ou então você pode trabalhar com consórcio, olha só que bacana, já pensou você fazer a sua grana, uma profissão nova? Entre em contato com a Ana Campos Consórcio e Consultoria, participe das lives, participe também aí das suas mentorias, sempre com o consórcio União. A Mariner Calçados, depois você vai receber um voucher, um presente nosso aí, legal, um cara. sapato lá da Mariner Calçados, para o senhor conhecer a loja também. 2 unidades em Rio Preto, tá? Tem a Mariner que fica ali na Constituição com a Independência e também dentro do posto Monte Carlo, ali em frente ao aeroporto. Lojas climatizadas, você vai encontrar também estacionamento e agora na Mariner você encontra também os calçados da Democrata. Olha só que legal, cara. Então as 2 grandes marcas aí de calçados agora juntas, vale muito a pena você conhecer. Daqui a pouquinho a gente vai presentear aqui o Bispo com um voucher. Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel, mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto. Fica na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas, tá? Lá você vai encontrar carnes inspecionadas todos os dias. Tem o kit mistura, que são as carnes fracionadas, já prontinho para você fazer. Tá fazendo dieta? Lá tem o kit mistura light. É muito legal. Entra em contato, tem assados no final de semana. Entra em contato com a Casa de Carnes Roseiral. Para fechar essa parte dos patrocinadores, Comunica LED. Para você que quer ter a sua marca exposta nos melhores condomínios em Rio Preto, entra em contato com a comunicaled.com.br. Troca uma ideia com o Denis e peça o seu orçamento. Você vai ver que é muito mais barato do que você pensa e você vai ter um resultado bacana. E um abraço também ao nosso querido Alan e toda a galera da Tricolor Informática. Você sabe que a Copa do Mundo está chegando. Na Tricolor você compra a partir de R$30, tem a partir de R$50. Você já concorre a camisas oficiais da Seleção Brasileira. Tem um montão de brinde bacana. Já aproveita, você que precisa da sua empresa, de alguém para fazer a manutenção dos seus computadores, aquele PC gamer. O que há de mais avançado em tecnologia de informática, você encontra na Tricolor. Tricolor em Rio Preto e Tricolor Informática também em Badiba City. Bispo, a gente deixou aqui uma caixinha de perguntas. Só aproveitar antes de responder, você está falando dos patrocinadores aí, eu nem sabia dos teus patrocinadores Sim. quem era, e a T-Flow que você falou, eu tô de T-Flow, cara, eu tô vestido de T-Flow, fazendo Tá propaganda aí também. Aí sim, Que hein? legal, achei legal quando eu vi aqui a almofadinha aí atrás de você, T-Flow, sim. falou dos patrocinadores, pensa numa roupa top boa, Boa. calça boa que Hoje eu tô vamos pegar um vendo. voucher lá também pro Bispo, viu? Não, top, eu já Pra tô poder ir. já Tá tô de usando T-Flow aqui, aqui. tá com calça, tá com camiseta, mas Que vale legal. a pena. Inclusive, o Bispo, ainda bem que o senhor falou, mandar um abraço pro Luan, proprietário da T-Flow. A filha dele acabou de nascer agora, chama Que legal. Maria Cecília. Oh, coisa linda. E Luan, um beijão pra você, para suas filhas, a sua família, tá bom? Luan, nosso parceiro aqui desde o primeiro episódio junto com a gente, então Que legal. fico muito, muito contente. E saber que o senhor usa também já... Que top, tô de T-Flow. Já é muito legal aqui. Tô de T-Flow. Ó, lembrando pra você que tá assistindo aqui a nossa live, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e principalmente deixar o like, gente. O like é muito importante porque o YouTube vê que a gente tá entregando conteúdo de qualidade, tá? Isso é muito legal. Inclusive a galera tá mandando aqui, ó, FL Passone, a igreja que mais cresce no conhecimento e na graça do Senhor, levando o evangelho puro e simples para toda a região de Rio Preto. Quem mais aqui? A Lara Blanco, Igreja Rica de Jesus. A Juscelia Neves, boa noite. Tô aqui assistindo no Ar com a Milton. Valeu, Juscelia, um beijo para você. A Ricelinha dando boa noite também.
Que mais aqui? O bispo e a bispa, Geisa, uma bênção em nossas vidas, né? Quem tá mandando aqui pra gente é a Lara. E a queijadinha da Tati, bispo Alex, bom, cheio hein? do Espírito Santo, gosto demais. Um E beijo a gente pra você, gosta Tati. demais da queijadinha da Tati. Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? E a Tati Quem não gosta não é de Rio Preto. Não né? é, e a Tati é bom porque assim, se você fala assim, eu tô meio enjoado de queijadinha, aí vem a Páscoa, ela faz ovo de Páscoa de queijadinha. Meu Deus, eu tô ficando Aí depois com fome ela vem. nesse podcast. Deixa eu mandar aqui um abraço também. A galera, para poder participar do chat, pessoal que tá assistindo, tem muita gente assistindo aqui, para participar do chat tem que estar inscrito no canal. Dá um cliquinho aí, inscreva-se e já troca uma ideia com a gente, tá? O Natan Tavares, coisa linda de Jesus. O Elvis aqui, bispão, esse cara me ajudou com um simples abraço. Isso é legal, Que né? lindo, cara, que legal. Porque às vezes, bispo, a palavra de Deus, ela é resposta, ela é importante na nossa vida. Lê a palavra todos os dias, os entendimentos, ir até o culto, aprender mais, né? Participar também de tudo que acontece. Mas às vezes a pessoa, ela começa a transformação na vida dela com um simples abraço. Que não é simples, né? Que não é. Lembra daquela propaganda do McDonald's? Quanta coisa cabe num abraço, né? Pois é. Cabe muita coisa dentro de um abraço, né? Ô, bispo, nós deixamos uma caixinha de perguntas aqui. Legal. E a galera mandou pra gente lá no nosso Instagram. Vamos lá. Não, Ai, vambora, vamos nessa. Ó, a Mariana tá aqui. A Cabana tem uma forte presença social. De onde vem essa paixão por servir a comunidade? Como você vê o papel da igreja na transformação da sociedade hoje em dia? Ó, eu vejo o seguinte, que é mais do que uma paixão, é uma obrigação, né? Porque se você ler a Bíblia vai falar que o papel da igreja é cuidar do órfão e da viúva. Então, na verdade, nós não temos outra opção. Se você realmente quer obedecer a Cristo e ao Evangelho, o Evangelho é isso, né? Sim. O Evangelho é cuidar de quem precisa. Então, uma coisa que desde o começo, eu estava contando agora há pouco, ali a gente reunido no buffet, eu lembro que a gente reunido no buffet, nem sendo uma igreja ainda, a gente já estava lá no asilo, levando doações, levando leite, visitando os idosos, porque não faz sentido um evangelho sem isso, né? Não faz sentido um evangelho sem essa parte. Então, hoje é muito lindo quando eu vejo nosso instituto, nós temos um instituto chamado Instituto MDC, e esse instituto cuida de pessoas que passam por problemas não só financeiros, não só econômicos, mas também emocionais. Então hoje no nosso instituto nós temos psicólogos que atendem gratuitamente, pessoas que fazem terapia, pessoas que chegam lá no nosso instituto com marcas de corda no pescoço, com marcas de corte no pulso. Então é tão lindo, e são várias oficinas. A gente tem na Cabana o Mercado Solidário, que de todos é o projeto assim que eu mais amo, porque o Mercado Solidário é o seguinte: mais do que dar uma cesta básica para alguém, a ideia dele é resgatar a dignidade daquele pai que pode entrar com o filho para comprar o que ele quer. Então ele entra no nosso mercado, que era pequeno, já cresceu, e nós temos projeto de expansão, porque eu ainda sonho um dia ser um supermercado mesmo. Esse é o sonho, pra mim assim já pela fé, sabe? É lindo o mercado, e aí você tem a família levando a criança, entrando lá num sábado de manhã, fazendo compra, recebendo palavra, recebendo oração, abraço, e também a sua dignidade de entrar ali, fazer a sua compra. Então, eles recebem um dinheiro fictício, né? A gente chama de dracma. Eles recebem esse dinheiro, entram no mercado e ali eles compram o que é uma necessidade deles. Que legal. Tem todo tipo de produto, de higiene pessoal, produto de limpeza, o alimento. A gente brinca, né? Há tantos anos já com o Mercado Solidário, nunca faltou a Nutella, né? Que é a coisa mais linda para a criança poder escolher, a bolacha recheada. Então, enche o meu coração de alegria. A gente sempre diz ali na Cabana, para quem quer ter uma experiência com o que a Bíblia fala, que melhor é dar do que receber, vai um dia ser voluntário no Mercado Solidário. Vai um dia lá e participa desse projeto, fica lá, fica no caixa, fica recebendo alguém, fica conduzindo uma pessoa pela compra. Você acha que vai para abençoar alguém, mas a verdade é que você sai muito mais abençoado, e assim é tudo que a gente faz pelo próximo, né? O senhor sabe que essa questão de fazer essas entregas de cesta que a gente faz, antigamente eu chegava e falava assim, vim trazer uma cesta. Sim. Aí a pessoa, às vezes, o orgulho dela é maior do que a necessidade. A pessoa fala assim, não quero, quem que mandou? Aí eu já chego falando assim, o Espírito Santo pediu para trazer uma cesta. A senhora aceita? Pronto. Eu aceito. Aí beleza. Aí eu lembro que um dia
teve uma historinha que eu achei muito engraçada, vou compartilhar rapidinho aqui. Um amigo nosso entrou em contato e falou assim, cara, você tem uma cesta no seu carro? Sempre tem. Sim. Falei, eu tenho. Que legal. Cara, você não traz aqui uma cesta pra mim? Tal, tem uma mulher que tá precisando. Falei, claro, eu levei a cesta lá pra ela e tal. Aí eu falei pra ela, a senhora tá aqui pedindo dinheiro por conta da cesta? Eu falei, não, então multa no carro que eu levo a senhora embora, a cesta já tá aqui. E levei ela na casa dela. Chegou na casa dela, as crianças estavam lá, tudo certinho. Aí eu senti que ela tava meio tímida, né? Eu falei assim, tá tudo bem e tal? Ela falou assim, não, é que a gente não tem fogão. Eu falei assim, poxa vida. Uau. Aí ligamos para um amigo nosso, o Zeca sabe dessa história, porque ele também ajudou a gente para poder tá comprando umas coisas aí. E aí compramos um fogãozinho, geladeirinha, e depois a gente viu o que ia fazer lá. Lindo, cara. Aí chegou na hora, Bispo, essa história é real, mas parece que é uma piada. Chegou na hora, ela pegou e falou assim, tá tudo certo? Ela falou, então, mas agora não tem um botijão de gás, né? Quer dizer, Aí, uma coisa vai trazendo a botijão outra. de gás. Aí daqui a pouquinho ela falou, mas não tem a mangueirinha. A gente foi atrás da mangueira. Eu sei que a gente foi arrumando as coisas pra ela. No final, a hora que foi embora, ela falou assim, alguém de vocês tem algum isqueiro? Porque não tem como eu acender. Mas assim, é tudo, é o detalhe, Não é tinha desde nada, do gás não tinha ao nada. detalhe. E nisso aí, a gente comprou algumas coisinhas pra ela poder comer, para as crianças comer, um pão com mortadela, uma coisinha e tal. A menininha dela falou assim, ô tio, eu queria um salgadinho da Boca Grande. Eu falei, bicho, salgadinho da Boca Grande. Ok. E o que eu vou atrair? Eu fiquei pensando, falei, salgadinho da Boca Grande, Boca Grande. Eu falei assim, vem cá, vamos ali com o tio. A senhora deixa ali comigo? Ali comigo? Deixa. Aí chegamos no mercado, falei, ó, aqui tem salgadinho. Tipo, mostra pro tio qual que Entra é, aqui né? e vê qual que é. Era a Ruffles, a batatinha, que fica a boca. Ah, você nunca nem pensa Ela tava nisso. com febre, porque ela tava com vontade de comer aquilo lá, isso que ela aí. viu a menininha. Então isso aí, Isso é nossa, quebra incrível. as pernas da gente, né? longe da realidade de muita gente, Muita né? gente. Por isso que ter o contato com isso, ter o É. contato com a ajuda, com a comunidade, com a pessoa que precisa, ter o contato com o doente, com o órfão, com a viúva, isso traz humanidade, né, cara? Isso te põe no teu lugar, né? Então, por exemplo, toda semana você vai fazer visita em hospitais, eu como pastor faço muito velório e visito muito, muito. Aquilo traz para você uma consciência do que é a vida de verdade, que tudo é nada, né, cara? Tudo vira nada, né? Porque a nossa dependência é 100% de Deus. Você vê uma menininha como essa, eu quero o salgadinho da Boca Grande. Ei, como é que você vai saber quem que é a boca? Eu falei, não, vamos lá, que você me mostra. Cara, né? é o desejo dela. Graças ali. a Deus deu certo. Que lindo, cara. Bispo, hoje a gente vê essa caminhada que o senhor tem já há 10 anos só de cabana, tá completando Graças agora em a julho, né? A gente sabe também que é o seguinte, ser pastor é uma responsabilidade muito grande. Sim. Levar a palavra de Deus, conduzir uma igreja, caminhar junto, né? Pegar cada uma das suas ovelhas. Tem até uma música nova que eu ouvi esses dias, 99 ovelhas, é muito legal essa música. Mas aí, quando o senhor já está como bispo, o senhor já é o líder dessa igreja, é uma comunidade que cresce a cada dia. Eu tenho certeza que todo culto, o senhor fala, quem vem pela primeira vez, tem sempre um levantando o braço Graças a lá, Deus. que busca realmente isso. A responsabilidade fica ainda maior. Uhum. E principalmente informar novos líderes, né? Informar, assim, pessoas que vão seguir um legado que realmente tem esse propósito tão forte. Sim. Como que é isso para o senhor? Porque eu imagino que passar o conhecimento, explicar certinho como que a gente pega, interpreta tudo, aquilo que a Bíblia prega e ser ainda próximo, né? É uma coisa que é muito forte. É um desafio, né? E é o ide fazer discípulos, né? Então é muito legal, porque eu acho que isso também é de uma forma natural, né? Hoje, por exemplo, eu tô aqui com você, aí tem o pastor lá que cuida da juventude, tá aqui comigo. Tô vendo a galera aqui, inclusive quem tá aqui? Pode falar o nome hoje do tem pessoal. primos meus que estão aqui nos Boa. visitando, hoje tem o pastor Caio, que é o pastor da igreja ali, Sim. também nos visitando. Então, eu acho que o fazer discípulo, a gente tem que usar como exemplo aquilo que o apóstolo Paulo falou. E o apóstolo Paulo falou uma coisa muito séria que traz temor ao nosso coração. Ele falou o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então não é sobre fazer um outro Bispo Alex, uma cópia de um Bispo Alex, mas é sobre fazer de alguém outro apaixonado por Cristo, né? Então eu acho que isso tem que ser tão natural como é a tua vida, porque o que eu tenho, assim, pavor é de imaginar que você vai agir como um personagem. Então, como se eu fosse um aqui, como se eu fosse um outro na igreja, como se eu fosse um outro em casa, um outro... Não, então eu acho que você ser de verdade
eu acho que é a base de tudo isso, é a primícia, né? Você ser alguém de verdade, você acreditar. Por exemplo, a gente tem essa relação muito legal com a própria igreja, né? Porque mesmo sendo o bispo da igreja, e quem é da cabana sabe do que eu tô falando, eu nunca me fiz de super-herói lá, eu nunca escondi uma fraqueza, um sentimento. Então, por exemplo, poxa, gente, nós precisamos de fé, mas eu não tenho problema nenhum em chegar na igreja diante de todo mundo e dizer, mas eu não tô conseguindo crer, eu não acredito que vai dar, ou, meu Deus, eu não imaginava. Então, eu acho que isso nos protege, porque é uma oração minha diante de Deus e um desejo meu de nunca ser um personagem, né? Então nunca vou ser aquele cara que vai dizer, não, porque eu tenho mais fé do que você, por exemplo, sim. porque eu sou um bispo, então você tem que aprender comigo. Eu acho que é o seguinte, hoje eu tô aqui aprendendo com você, são 176 episódios, quer dizer, isso fala muito de constância, isso fala muito de acreditar em alguma coisa, então a gente é recebido com tanta excelência, eu tô entrando aqui para aprender, eu tô saindo daqui abençoado hoje de te conhecer, então eu acho que é nesse lugar onde todo mundo é de verdade, onde você vai, eu falo isso insistentemente, eu falo, olha, se você colocar a tua expectativa em mim, você vai se decepcionar, porque é terrível, cara, eu vou te decepcionar com toda certeza, porque eu não sou perfeito, porque nem pretendo ser, nem quero ser, eu quero sim, a cada dia, ser mais parecido com Cristo. E se quem está do meu lado também desejar ser parecido com Cristo, aí nós vamos formar essa continuidade, esse legado que eu acredito muito em nome de Jesus. Que bacana. Ô bispo, a gente tem visto, não só em relação a cabana, mas outras religiões também, um crescimento muito grande da volta dos jovens para a igreja. Graças a Deus, né, cara? E a gente tem percebido, inclusive em relação a baladas, festas, que o pessoal hoje sai talvez, vai num barzinho, meia-noite já está em casa. O meu professor na academia estava me falando isso. Não é? Falou, o pessoal tá mudando os hábitos, que bom, né? E o pessoal hoje, tirando os vícios, né, da vida, tirando o álcool, tirando um monte de coisas da vida e procurando realmente ser viciado na palavra de Deus. Sim. O que o senhor pode falar sobre isso, principalmente, que é uma coisa sensacional, é óbvia, mas o que o senhor atribui, primeiro, essa viravolta, essa reviravolta do jovem realmente querer se entregar mais a Deus, principalmente participar. Eu vejo acampamentos, eu vejo o pessoal fazendo as festas, um monte de coisa envolvida em relação à igreja, e o jovem ali, firme e forte na sua fé. Eu atribuo isso, eu acho, claro, a Cristo, né? Cristo é apaixonante, né, cara? Você conhece a Cristo, mas eu atribuo também ao fato de que essa geração agora já está vendo o resultado. E que resultado eles estão vendo? A gente vem de um tempo de tanta loucura e ainda, né, temos uma guerra espiritual, uma luta de tanta gente falando em nome de uma liberdade, né? Essa é a geração mais livre. Livre para quê? Livre para se relacionar com quem quiser, livre para se relacionar com quantos quiserem, livre para tal, livre para usar a droga que quiser, livre para beber até cair. Só que hoje a gente já está se deparando com o seguinte resultado: é a geração mais livre que já existiu, mas é a geração mais depressiva que já existiu. Então não tem coerência. Como é que você pode achar que é liberdade o que na verdade é uma prisão, né? Então, enquanto uma moça, por exemplo, que está se entregando a tantas pessoas, um rapaz que está se prostituindo com tantas pessoas, como é que ele pode achar isso, chamar isso de liberdade, se o resultado final disso é a maior prisão da vida dele? Então a gente vê pessoas hoje que elas estão tendo diante dos seus olhos uma ficha caindo, por quê? Porque tá bom, então me explica a geração mais livre que já existiu, se é a geração mais suicida que já existiu. Me explica a geração mais livre que já existiu, se é a geração mais depressiva que já existiu. Porque esse excesso, todo o excesso, ele tá revelando uma falta, né? E essa falta é do quê? É a falta de Jesus, né, cara? É a falta de voltar à sua raiz, de voltar à sua essência. Então, peraí, sem nenhuma caretice aqui, mas peraí, eu vou voltar a um lugar
poxa vida, eu não preciso me destruir para me divertir. Sim. Eu não preciso me destruir. A gente tem o nosso encontro dos jovens, a gente chama de level up, que é subir o nível, né? Sim. Então, eles se reúnem ali na Avenida Andaló, toda sexta-feira, 10 horas da noite. Cara, uma galera bonita, feliz, uma galera cheia de vida, né, cara? Por quê? Porque eles estão ali se preenchendo de Jesus. Sexta-feira agora passada, eu vivi um momento muito triste, muito triste. Eu estava num velório de um jovem de 25 anos que se suicidou. Nossa. Cara, isso é de arrebentar qualquer um, porque 25 anos você está no auge da tua vida. 25 anos você tem muita vida pela frente. E ali, Deus me deu uma palavra e eu compartilhei com quem estava naquele velório. Sabe qual é o problema, Hamilton? É que as pessoas hoje, elas estão tão malucas buscando uma abundância de bens, uma abundância de coisas, quando na verdade a única abundância que a Bíblia nos prometeu foi a abundância de vida. Porque Cristo falou o seguinte: olha, se você me receber, se eu for o teu Deus, você vai ter vida e vida em abundância. Agora, tanta gente que tem tantos bens, que tem tantas opiniões, que tem tanta liberdade, mas tem escassez de vida, né? Então, quando você vai para Jesus, esses jovens que estão se chegando a Jesus, eles estão descobrindo uma abundância. Abundância do quê? De vida. Cara, como é gostoso ter vida abundante. É isso que Jesus nos prometeu, né? Então, se você ler a Bíblia de capa a capa, Jesus nunca prometeu carro zero para ninguém, nunca prometeu casa própria para ninguém, Não, ele promete sim que ele abra a janela do céu, que tudo é uma consequência. Agora, a abundância que ele prometeu foi a abundância de vida. E é muito bom quando a gente descobre isso. E eu fico feliz de ver que a estatística está mudando, que jovens estão descobrindo isso, mulheres, homens, senhores, senhoras, porque não importa a idade, tem vida abundante para você viver, né? Amém. Ô Bispo, tem uma coisa também que a gente deve deixar sempre como alerta aqui, porque as pessoas elas falam o seguinte: eu já tentei em várias religiões, Sim. não aconteceu nada. Aí uma amiga minha foi lá na cabana e as coisas estão acontecendo para ela e não sei o que e tal. Aí ela vai lá na cabana. Aí ela chega na cabana, recebe lá a oração, vê que realmente tudo tá mudando, as coisas dela e tal. Mas às vezes a pessoa tem uma falsa ideia de que com Deus tudo é mais fácil, Sim. né? E é aí que o bicho pega. Eu gosto de falar que a mornada tenta nesse momento. Uhum. Porque se você está afastado de Deus, você é do lado dele, você está tranquilo. Quanto mais longe de Deus você estiver, você está mais perto dele, entre aspas, Sim, né? sim. Agora, quando você está vivendo na fé, aí que o bicho pega. Porque todo dia tem uma aprovação diferente. Luta, né? E aí, como que é perseverar na fé todos os dias recebendo só chapuletada aquela e pessoa tudo que mais? fala assim, não, parece que eu tô andando com Deus e piorou. Não é que piorou, é que você acendeu a luz, né? É igual se a gente tivesse aqui com tudo bagunçado e o quarto no escuro. Você não Não tem repara, como, né? Você não vê. exatamente. Acendeu a luz, você começa a ver. É ou não é? É. Então com Jesus é isso, ele joga a luz ali, acende a luz, então não é que piorou não, é que agora você tem consciência e você tá arrumando, né? Ele tá arrumando, colocando, endireitando as veredas, como diz a palavra. Sim. Agora essa falsa ideia, né, de que tudo vai dar certo, lá na cabana mesmo, eu sempre falo quando a gente recebe novos membros assim da família, né, eu digo, você não é abençoado porque você é da cabana. Você é abençoado porque o sangue de Jesus te lavou. Então isso tem que ficar claro, né? Agora, quando você vai para a Bíblia e você lê a Bíblia, é tão nítido que, assim, mais claro do que aquilo, só se for desenhado, quando Jesus falou o seguinte, por exemplo, no mundo tereis aflições. Sim. Então, esse evangelho de que, vem cá, que tudo vai dar certo, vem cá, que você só vai ter vitória. Primeiro que isso não é real. Isso é falso. Se falaram isso para você, é mentira. Porque você vai ter aflição, você vai ter luta, você vai ter perseguição, mas você vai ter uma coisa que faz toda a diferença. Você vai ter Cristo do teu lado, você vai passar por tudo isso. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque Cristo está comigo. Então essa é a diferença, né? É assim, o evangelho na cabana é realidade nua e crua. Sim. A gente não passa pano, a gente fala. Exatamente. Se você já foi num culto, já viu uma palavra, nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz o seguinte, que vai ter luta e eu não posso te enganar. Gostaria de dizer que não, que só vai ser lindo, mas na prática não é assim não, irmão.
na prática tem luta, mas também tem Deus com a gente e Ele nos dando vitória. Amém. Lindo. Olha, eu tava falando sobre o meu amigo aqui, o Zeca, né, que é parceiro nosso, ele falou assim, ó, fala pro bispo que ele vai lembrar de mim que eu sou o único cara que vai na cabana com camisa de time. Ó, que legal, mas tem muitos que vão. Agora, será que é do Corinthians? Que time que é? Não, ele é São Paulo. Ah, mas ele vai... eu não vou lembrar. É, não vou tem lembrar, como, irmão. não tem. Se fosse corintiano, eu Era lembrava. mais fácil, né? Ô, Zeca, um abraço. Você falou que tá lá assistindo a gente agora. Um abraço, meu irmão. Valeu, Zeca. Ô, Bispo, uma outra coisa também que a gente tem percebido bastante, né? É que de uns tempos pra cá, muitos casamentos foram por água abaixo, não, seja por uma situação financeira, às vezes eu não falo nem que seja assim, uma falta de caráter, um desvio de caráter de algum lado que aconteceu, uma Sim. falta que aconteceu aqui. E a gente tem percebido que muitas pessoas estão indo para a igreja para reconstruir a sua vida, E tem muitos. a viu? sua É muito família, lindo. né? É muito lindo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, porque a família é a base de tudo, Uhum. né? E ali, vamos dizer assim, a Cabana é uma família grande, uma família gigante. Sim. E como que o senhor vê isso, né? Principalmente as pessoas tentando lutar para salvar o casamento. Antigamente o pessoal falava assim, eu não vou largar porque a gente tem um filho pequeno, alguma coisa assim, mas vivia uma vida totalmente desgramada, nada dava certo, não construía nada, mas o que faltava era Deus, a presença de Deus. Uhum. E aí a pessoa vai procurar o que falta para poder ter isso todos os dias na vida dela. E eu percebo que o pessoal está realmente tentando resolver a vida, buscando a Deus, principalmente para reconstruir os casamentos. Cara, é minha alegria, né? Quando eu sei de algum testemunho de casamento restaurado, é a minha alegria, a alegria da minha vida. A gente tem um trabalho forte com casais, discipulados de casais, né? Então, casais que começam a andar com outros casais, porque é bacana você ter amigo que Sim, também sim. é amigo de Jesus e tal. Agora, essa geração nossa, por exemplo, vou dar um exemplo simples para você agora, quem está assistindo o podcast, tem gente que deve ter entrado agora, por agora, daqui a pouco vai sair, vai fazer outra coisa tal. Eu não sei quantos anos você tem, mas Fazer você... 48 sábado. 48 anos sábado, parabéns, que legal. Obrigado. Então você vai lembrar de uma época em que a gente assistia uma coisa, por exemplo, e a gente tinha que esperar passar um comercial Sim. pra gente voltar a assistir. É. E aí, pra piorar a situação, se a gente gostava de uma coisa pra assistir, a gente tinha que esperar chegar aquele dia e aquela hora, que era a hora que passava Era isso mesmo. aquela coisa. Depois, quem era um pouco mais rico, comprou videocassete, podia gravar, mas tinha que deixar gravando. Hoje não. Hoje é o seguinte, seja qual for o programa, seja qual for a série, seja qual for o filme que eu quero assistir, eu posso chegar na minha casa agora, quando eu chegar daqui, e assistir, Sim. porque tem disponível lá pra mim. E eu vou te fazer uma pergunta simples e direta. Você assiste comercial do YouTube ou você pula? A maioria pula, né? Quando você chega lá e fala, pode pular em 3, 2, você já tá Já clicando. fica ansioso. Não, pra- você já tá clicando no 3, 2, 1 para poder pular. Então, que geração é essa? Essa é a geração que prefere trocar, que não tem mais paciência para esperar nada. Então, quando a gente vê um casamento feliz, abençoado, cara, isso é uma construção. Agora mesmo a gente chegou aqui, antes de entrar no ar, a gente tava conversando aqui com o dono do estúdio, coisa linda, ele trabalhando com a esposa, Sim, sim. ele dizendo, cara, isso aqui, a gente trabalha junto há mais de 20 anos, é um casamento de 20 anos. Exatamente. Agora, vamos sair daqui, vamos perguntar para eles se foram 20 anos tranquilos, trabalhando junto, sorrindo todo dia, trabalhando junto feliz todo dia. Cara, é uma construção. É. Então, é tipo assim, ó, você tem que determinar, isso aqui é para sempre, isso aqui vai dar certo, nós vamos viver em paz, nós vamos viver em concordância, mas nós vamos construir junto. Aí, infelizmente, hoje, é o seguinte, não, os conselhos são assim, você é nova, vai ser feliz com outro, É. não, você é bonitão ainda, vai ser feliz com outra, e a pessoa não sabe que ela vai continuar tentando, e ela vai continuar tendo problema, porque nada na vida vem pronto. Então, se a gente voltar um tempo, era uma geração que sabia o seguinte, ó, nós vamos ter que aprender e nós vamos ter que construir. Sim. Hoje em dia, você está disposto a isso? Eu não. Eu não tô, porque tem tanta informação, tá bom, não deu certo, separa. As pessoas já estão casando pensando nisso. Sim. Não, qualquer coisa separa. E se a gente voltar a entender, eu casei e vai ser para a vida inteira, e nós vamos aprender, e nós vamos construir junto, e nós vamos passar pela dificuldade, e isso vai fazer da gente um casal mais forte. Então, eu acredito muito nisso.
Eu acho que para você que está assistindo e de repente está numa crise no teu casamento, está a ponto de se divorciar, eu acredito num Deus de restauração. Eu acredito que Deus pode, eu acredito que você e o teu esposo, você e a tua mulher podem estar buscando a Deus, seja na cabana, seja numa igreja que pregue o amor de Cristo, aí mais perto de você, eu não sei onde você está assistindo, mas você pode descobrir sim que tem um caminho de restauração para a tua vida e para o teu casamento. Se tendo vontade e fazendo a parte também, né? isso aí. Porque a única coisa que Deus não pode fazer é a sua parte, É isso né? aí, perfeito. Aí não tem como. É isso aí. Ó, hoje, cara, que sensacional. Tô muito feliz mesmo com a presença do senhor eu tô aqui. demais também. Galera que tá assistindo a gente, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, seguir o Bispo Alex também pelas redes sociais, a cabana. Cara, é muito bacana, faça uma visita, vá lá conhecer a cabana de perto, que é muito mais do que uma igreja, é um projeto, um propósito muito bacana que vem ajudando muita gente, restaurando vidas, testemunhos, muita coisa legal. Enquanto o Bispo toma mais um copinho d'água aqui, deixa eu falar da Automatize Segue, que é a nossa grande parceira, onde você encontra, ali fica pertinho, como que chama dos jovens lá na Andaló? Level Up. Fica pertinho da Level Up. Você vai encontrar ali Automatize Segue, um prédio bonitão, tem um showroom incrível. Lá você vai encontrar o que há de melhor para você ter automação na sua casa e segurança. Inclusive tem a casa inteligente. Já pensou a sua casa inteira totalmente monitorada e principalmente, né, onde você tem tudo automatizado, muito mais fácil para você, segurança total. Faça uma visita, conheça aí o trabalho da Automatize Segue. O Bispo vai receber daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega. Rapaz, que eu vou é o receber melhor... tanta promessa, tanta coisa que eu vou receber aqui. Eu tô achando que ele não dá tudo isso no ar, tá falando muita coisa pra depois. Tá muita coisa, muita promessa pra depois. Rapaz, vou sair daqui carregado. Vai já sair. ganhei sapato, já ganhei carne, já ganhei farofa, já ganhei eu quero vir toda segunda. Ó, a Farofa da Nega é o melhor acompanhamento do Eu Brasil. já provei. São 5 sabores. Já provei. Tem a tradicional, tem a picante, tem ainda a de limão, de banana e a caipira. farofadanega.com.br, nos melhores estabelecimentos. Agradecer a St. James Barbershop, nossa barbearia, muito mais do que uma barbearia, uma experiência diferente para você cortar o seu cabelo, para você fazer a sua barba. Fica ali em frente à Praça do Vivendas, tá? Lá também tem podóloga e você vai encontrar barbeiras. Olha só que legal, mulheres cuidando do cabelo de homens. É sensacional, vale a pena você conhecer. Interessências, a loja mais perfumada de Rio Preto, para você que quer a matéria-prima para você criar o seu perfume, os perfumes, aquelas grifes mais caras, você encontra também na Interessências, além de aromatizadores, produtos, inclusive para você fazer o seu cursinho e ganhar dinheiro. Entre em contato com a interessências.com.br, @interessências. A Go Hit, que é a academia onde a gente treina todos os dias, você pode fazer jiu-jitsu, muay thai, pode entrar em forma. Para você que quer sair do sedentarismo ou já quer fazer uma musculação de alta performance, a Go Hit tem sempre os melhores para você, tá? E também um abraço especial ao Márcio Óculos. Se você passou pelo oftalmologista, já está com a receita em mãos, nada melhor do que você procurar uma ótica com qualidade absoluta. Lá no Márcio você tem a ótica com os óculos, né? Com as melhores lentes com qualidade absoluta, também as armações e, é claro, você pode encontrar aquele óculos de sol para você presentear quem você quiser também aí no Dia dos Namorados, tá bom? Ô, Bispo, mandar um abraço pra galera que tá no chat aqui, o pessoal que tá acompanhando a gente. Temos aqui o Fabiano Pacheco. Estamos aqui acompanhando essa linda história da cabana e do Bispo Alex. Tudo sobre Jesus para Jesus. Uau, é isso aí. Legal, né? O Alexandre Júnior, fisioterapeuta aqui, que a gente estava falando sobre ele. Em todo culto da cabana, muitas pessoas aceitam a Jesus e provavelmente é a primeira vez que estão ouvindo a palavra com o bispo, né? O bispo faz questão de fazer o apelo em todo culto. Que legal. Pergunta para ele, né, se tem uma base de quantas pessoas aproximadamente aceitam Jesus por mês ou por ano na cabana. Uhum. Tem na verdade tem, o pessoal tem a Keila lá que cuida disso de forma tão brilhante e tal. Eu gosto de não saber, você acredita? Eu gosto de não, tudo que é relacionado a número assim, tal, quantas pessoas, quanto tal, eu não gosto muito de saber não. Eu gosto de fazendo o que Deus está mandando e deixando fluir, sem muita preocupação em quanto tem, quanto vai ser, quanto... O importante é que está lá. O importante é que está lá. Não é? Porque eu acredito o seguinte, você liga muito em número, você acaba limitando
aquilo que Deus quer fazer, né? Que legal. Então, não, nossa igreja, nunca, olha, em 10 anos, nunca numa reunião de pastores de liderança foi falado assim, a cabana vai ter 1.000 pessoas, ou a cabana vai ter 200 pessoas, ou a cabana vai ter 10.000 pessoas, nunca. A gente sempre pede, Senhor, que seja como o Senhor quiser e que o Senhor vai fazendo do teu jeito, Que né? legal. Ó, o Elvis está mandando um abraço aqui. A Lilian, boa noite, amo vocês, Bispo Alex e Bispa Geisa, são muito humildes. A Flávia Queiroz, que é a minha amiga que trabalha comigo, esposa do Júnior. A família toda está aqui reunida assistindo. O Bispo mudou a nossa vida, intermediando a palavra de Jesus. Estamos vivendo um lindo testemunho e o título de tudo isso é Quem Diria? Uau, que legal, que E bênção. foi, inclusive, eu acho Que que o que a bispa falou na hora Sim, que eles muito foram lindo. batizar, né? Que legal. A Lara tá aqui, ó. Faça a tua parte mesmo, não sendo a tua obrigação, e Deus vai fazer a dele, né, cara? Que legal. O pessoal tá mandando aqui um alôzinho pra gente. Você que tá assistindo, não esqueça de se inscrever e deixar aquele like para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, principalmente que precisa, né? Tá ouvindo tudo aquilo que a gente está falando aqui hoje. A palavra de Deus possa tocar o seu coração. Isso é o mais importante. Temos a nossa caixinha aqui, Bispo, e eu achei muito bacana que o pessoal está falando sobre o testemunho do livro do senhor. Agora, o que foi lançado agora? Aí a pessoa está aqui, ó. O seu livro é possível... É possível começar de novo. É um best-seller, né? O que inspirou você a escrever sobre esse tema e a mensagem que você espera, né, que traga para a vida das pessoas. Mas tem outros livros. Esse é possível começar de novo, foi para aquele momento que a gente chama de fim da linha, né? Tá. Então, quando acabou, tipo assim, meu Deus, acho que agora acabou, acho que agora já era. E aí veio toda a história da cabana, um recomeço, e a gente escreve tudo isso com riqueza de detalhe mesmo, abrindo o coração ali, colocando toda a verdade para que todo mundo que lê esse livro, ele possa acreditar e viver na vida dele o seguinte, que é possível começar de novo. Então, não sei, se tem algum momento da tua vida, seja profissional, amoroso, sentimental, familiar, pessoal, financeiro, não sei. Se tem algum momento da tua vida que você olha e fala assim, meu Deus, acabou. Já era pra mim, meu Deus, cheguei na lona mesmo, acabou, é possível começar de novo. Então, esse livro fala sobre isso, a gente tem muitos testemunhos dele, é muito lindo porque muita gente se identifica quando tá lendo, né? E aí a gente vem com alguns outros livros, e você falou de livro, pensei que era o que a minha esposa lançou sábado. Já vou aproveitar e entrar aqui agora. Sábado agora foi lançado um livro pela editora Vida, e a gente está muito feliz, uma das maiores editoras do Brasil, e o livro se chama Doses de Cura. Sim. Então ele fala para pessoas que estão passando por depressão, ele fala para pessoas que estão passando por pânico, por momentos de aflição, de tristeza. Tem 40 respostas bíblicas para essa pessoa. E perguntas do tipo assim, ó, Deus não se importa comigo. Nossa. São pensamentos que às vezes estão martelando na cabeça da pessoa. Tipo assim, ó, eu tô sendo um estorvo para minha família, melhor eu morrer mesmo do que continuar vivo. Se Deus se importasse comigo, por que eu estaria assim? Tem 40 respostas bíblicas para isso. Cara, e foi lindo o lançamento, foi lindo. Sábado agora, tá fresquinho, saindo do forno, Doses de Cura. A gente tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto livro, e é o mais lindo de todos até agora. É o mais impactante. Você prepara o teu coração, porque se esse livro Doses de Cura chegar na tua mão, eu só não trouxe hoje aqui pra você, eu queria trazer de presente, porque a gente nem tem na mão ainda, lançou agora sábado, estão organizando tudo lá, mas, cara, já saiu com uma tiragem assim, que a gente não imaginava, e o pessoal da editora falou, muita gente que precisa receber dose de cura na mão, então a gente tá empolgado com esse projeto, tá lindo. Inclusive, Bispo, se o senhor quiser falar, a gente vai tentar trazer a Bispa aqui para poder bater um papo com a gente. Deus, seria muito bacana, legal. Pô, pra mim vai ser uma honra. Nós tivemos, foi no último sábado, né, esse evento que aconteceu, foi no Centro Regional de Eventos, mais de 4.000 pessoas reunidas, né? Lindo. E quando a gente vê, eu fico muito contente quando a gente vê que as mulheres estão cada vez mais engajadas, Sim. né? A poder ter o propósito em tudo na sua vida, né? Cada vez, assim, ajudando em todos os sentidos, principalmente no lado emocional,
que ela tem uma sensibilidade diferente, né? Maior, né? E aí a gente teve aí, veio o David Leonardo, veio um monte de gente aí para Sim. poder participar, e o bispo falando assim, meu Deus do céu, será que o som tá bom? Será que as coisas estão beleza? Será que tá tudo de jeito, a preocupação? Por quê? Para que realmente a mensagem fosse passada, né, da melhor maneira possível, Sim. que fosse realmente tocado, todo aquele que tivesse ali se sentisse realmente, vamos dizer assim, tocado por tudo aquilo que foi preparado. Como que foi a realização desse evento? Foi lindo. Porque é muita gente reunida. Foram mais de 5 mil mulheres reunidas ali. Tem imagem, eu acabei de postar antes de vir pra cá, eu postei uma foto no meu Instagram. Eu vi que o senhor mostrou. Cara, é uma coisa impressionante você ver um mar de mulher ali reunida. E o mais impactante é o seguinte, né? Muitos homens trabalhando também, porque os voluntários são muitos voluntários ali para a coisa acontecer. E é lindo o amor de todo mundo trabalhando, mas não tem alguém que não tenha saído tocado. Então esse é o poder de Deus, né? Porque você tem uma multidão, mas ao mesmo tempo tem a sensação que só tava você e Deus ali, né? É um particular teu com Deus, e são 12 horas de evento. Então você imagina que é 12 horas sem parar e a mulherada não arreda o pé, cara. Que legal. É impressionante, é lindo de ver. Foi mais uma edição, essa é a 9ª edição que teve, né? E cara, louvado seja Deus, assim, que coisa linda, imersão, são 12 horas e a gente sai marcado, cada uma delas, assim, uma é diferente da outra, uma é mais profunda que a outra, e essa foi demais, o tema dessa foi raízes, né? Sim. Então Deus tratou na raiz mesmo, foi lindo o que Que aconteceu. bacana. Se você teve a oportunidade de estar, né, nesse grande evento aí, com certeza a sua vida já começa ali aquela transformação e logo, logo você estará dando um testemunho, que Amém, é uma coisa amém. muito importante. Eu creio. Ô Bispo, tem uma coisa, já está indo para 10 anos, a gente já falou sobre isso, o começo, né? A reunião, as mudinhas, as cadeiras Sim. e tudo mais. E existe uma coisa que a gente fala que é a dor do crescimento, Sim. que a gente precisa passar por isso. E eu penso por mim, eu sei que o senhor vai falar que não tem nada a ver um negócio desse, mas obviamente a intimidade que o senhor tem com Deus é mais fácil do que, assim, tá mais próxima por tudo que o senhor criou. Então, o próximo passo que o senhor for dar, Deus já coloca o chão. E a Cabana está dando um passo agora muito importante. Sim. É uma transformação muito grande. E que muitas vezes, eu não sei se o senhor teve dúvidas, se o senhor achou, será que vamos conseguir? Será que vai acontecer? Mas a resposta de Deus está sempre presente, né? Amém. Hoje a Cabana ela adquiriu um terreno, Sim. onde vai estar construindo, né, a sua sede própria e tudo mais. É um sonho, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque é realmente a fé sendo alicerçado, primeiro tijolinho, começando uma nova história. Foi lindo, cara. Foi lindo. Foi um momento glorioso, assim, para nós como igreja, né? E é o que você falou. Foi uma loucura, porque era muito maior do que nós, né? Então, uma vez disseram assim, se o que você está sonhando cabe no teu orçamento, é do teu tamanho, então não é um sonho de Deus, porque o sonho de Deus é maior do que o nosso mesmo. E essa era assim. Então faz alguns anos já que a gente tem o sonho, né, de adquirir uma área, de conquistar isso, né, para o Senhor mesmo. E muitas palavras proféticas liberadas e chegou o momento, né? E no começo desse ano, algumas coisas acontecendo, o lugar onde a gente está hoje alugado, mas já não comportando. Então, alguns cultos, a gente está numa beira de rodovia, então alguns cultos trava a rodovia para poder entrar. E embora eu acho muito bonito como pastor, mas também é muito perigoso. Sim. E a gente vendo tudo isso acontecendo e Deus começando a direcionar que seria o momento de dar esse passo, né? E ali nós vimos essa área e mandamos uma proposta e tudo muito pela fé. Aí o pessoal da igreja foi lá primeiro para espiar a terra, para orar, para ungir, para declarar que Deus ia fazer. E a gente sai cheio de fé. E aí, eu falando a verdade pra você, você vai oscilando naquela montanha russa, né? Porque tem dia que a tua fé tá aqui, tem dia que tá aqui, tem dia que você crê, tem dia que você fala, meu Deus, eu acho que eu endoidei, né? Acho que eu fui louco. Não... E foi muito lindo, porque da proposta que nós tínhamos dado, né? É um financiamento longo, enfim, mas tinha uma grande entrada
E essa grande entrada nos deram 35 dias, né? Nossa. E foram 35 dias que valeram por 12 meses, assim, porque foi muito intenso, cara. Foi muito intenso. Foi muito lindo ver a força da igreja. Crianças. A gente chegava na igreja, assim, era abordado com criança, dizendo assim, teve um menininho, olha pra você ver, um menininho acho que ele fez 8 ou 9 anos, levou um envelope pra mim, assim, lacrado. Você imagina o temor que isso traz no coração da gente. Ele levou um envelope e falou, bispo, foi meu aniversário, minha avó e minhas tias me deram um dinheiro e eu quero dar esse dinheiro pra comprar o terreno. Meu Deus. Cara, uma criança, cara, fazendo isso. Então foi muito lindo, assim, foi muito forte, sabe? E a gente conclui esse primeiro passo, essa primeira etapa, sem ferir nossos princípios. Então a gente não trocou a bênção. A gente não diz pra ninguém, se você ajudar, Deus vai te abençoar. Não houve essa fala, né? O que a gente falou é o seguinte, é um sonho, um privilégio, a gente, na nossa geração, poder construir algo pra Deus. A gente crê que é o tempo, e se você crê também junto com a gente, nós vamos fazer parte disso. Olha. E aí eu chorei demais agradecendo a Deus e ao povo ali da igreja, dizendo assim, obrigado por terem embarcado nessa loucura com a gente, porque no dia, e assim, bem para exercitar a fé mesmo, né? Adivinha quando Deus deixou para fazer, para concluir? No dia. É tipo assim, é loucura. Calma o teu coração, pra que vai te dar testar, certo. assim. E aí no dia foi muito lindo, porque nós demos a entrada, e na reunião, quando a gente deu a entrada, a galera que estava na mesa, assim, da reunião, alguns pastores, advogados, tal, o dono da área ali acompanhando, os corretores, tal. Quando foi concluído o negócio, cara, parecia gol de Copa do Mundo, sabe? Todo mundo vibrando, glória a Deus e tal, deu certo. E a galera da igreja esperando a gente comunicar alguma coisa. Então já mandamos uma história assim, chorando, pulando ali. E um povo, é o que você falou, uma grande família celebrando, porque foi uma vitória de todo mundo, sabe? Então hoje a gente está nesse momento agora de área comprada para a glória de Deus, sonhando, projetando, logo vamos projetar, logo vamos começar a desenhar o projeto daquilo que Deus vai fazer, e já tem palavra profética sobre esse projeto, sobre aquilo que nós vamos construir. Para quê? Bispo, qual que é o interesse de construir uma área como essa? A gente tem muitos haters também, né? Muita gente que vai se levantando e falando coisa atravessada, mas na Bíblia, no livro de Ageu, fala o seguinte: construam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então o nosso maior desejo mesmo, assim, Hamilton, é construir um templo para que o nome de Jesus seja glorificado e que ele se alegre, e que ali naquele templo mais pessoas, e depois que a gente passar, né? Sim. Porque um templo construído não tem a ver com a nossa geração, ela vai ficar para gerações futuras, né? Então tem nossos filhos, nossos netos, que eu creio que um dia vão entrar naquele templo e dizerem, foi uma galera louca aí, que acreditaram, mesmo sem ter nada, mesmo sem ter condição nenhuma, mas acreditaram, deram um passo, e Deus vai ser glorificado nesse lugar, cara. E você vê que coisa bacana? Amém. E você vê que coisa bacana? Quando tiver tudo pronto, sim, aquela criancinha vai falar assim, eu ajudei. Uau, você Não imagina, cara? Você imagina? Assim, eu ajudei, no dia do meu aniversário, a minha avó me deu um dinheirinho, eu guardei e fiz questão de ajudar. Pô, isso é sensacional, né? Não, foi lindo demais. A gente precisava de um grande valor, né, para a entrada, pelo menos para a nossa realidade. E o menininho deu o envelope, nós não abrimos o envelope, porque eu falei, vai ser profético, vai ser como aquele menininho da Bíblia que deu 5 pães e 2 peixes. Boa. E Jesus multiplicou. Então nós pegamos um envelope, era um envelope azul, não vou esquecer, e para os nossos intercessores, os pastores que intercedem, a gente dizia o seguinte, esses são os nossos 5 pães e 2 peixes. Amém. Daqui Deus vai multiplicar. E quando deu o valor e a gente pagou a entrada, aí os pastores ali da intercessão, olha, Deus continua multiplicando, né? Multiplicou. Ô bispo, um dos trabalhos que o senhor tem é cuidar das suas ovelhas, é ouvir, orientar, dar conselho, né? Às vezes puxar a orelha, né? Que isso é importante. Mas como que o senhor se prepara emocionalmente para isso?
porque o senhor acabou de dizer que o senhor passou por um momento muito triste recentemente, um velório que o senhor foi, uma tristeza, e todos os dias chegam coisas boas que Deus nos dá, mas chegam esses percalços, essas coisas na vida. Como ter a mente sempre, tentar, né, fazer com que seja tranquilo, respirar, porque o senhor sabe que o senhor tem uma comunidade, o senhor tem as suas ovelhas, o senhor tem muita gente para o senhor ajudar. Como ficar com a mente sã e principalmente o corpo são também? Cara, pedindo graça pra Deus, fazendo terapia. Eu faço terapia, né? Eu tô firme na terapia. Assim, pra mim é maravilhoso poder dizer isso aqui, sem nenhum tipo de tabu, né? Porque é o seguinte, você tem tudo isso que você falou e você também tem tua vida, tua família, você é uma pessoa normal e as pessoas não permitem muito isso, né? Elas estão sempre te cobrando alguma coisa, elas estão sempre esperando alguma coisa de você, como se a gente fosse alguém especial, diferente. Nós não somos, nós somos gente como qualquer um outro, né? Então, eu lido com tudo isso. Primeiro, apaixonado pelo que eu faço, amando o meu chamado. Então, eu amo ouvir pessoas, eu amo... Às vezes as pessoas ligam e falam, desculpa, tá te ligando, te incomodando. Eu falo, cara, esse é o maior prazer da minha vida. Eu amo poder, de alguma maneira, contribuir, ajudar nesse momento aí da vida da pessoa. Agora, obviamente, emocionalmente falando, pedindo para Deus que nos dê força. Tem dias, por exemplo, já aconteceu com a gente de no mesmo dia a gente sair de um velório e ir direto fazer um casamento. Então, são oscilações de momentos, assim, muito grandes, né? Então, eu faço terapia já há 2 anos, é uma bênção. Minha psicóloga, pastora Gislaine, tipo, uma mulher incrível, tal, que me ajuda muito nessa parte, né? Essa parte de me manter equilibrado, pedindo para Deus essa graça para dar tudo certo, né? Pra você não pirar, né? Porque a responsabilidade é grande, mas eu não gosto muito de ficar falando assim, é corrido, tal. Tem muita gente que fala, poxa, é difícil e tal. Mas é um chamado, eu prefiro dizer mais da parte do prazer, que é isso, do quanto eu amo fazer isso. E essa outra parte, a gente vai trabalhando ali, tendo momentos de verdade, respeitando momentos, respeitando limites, né? Como eu falei já para você, sendo de verdade com as pessoas também, sem me colocar atrás de um personagem, acho que isso também nos protege, né? Sim. E cuidando emocionalmente, faço terapia e indico para todo mundo. A gente tem um instituto na igreja, né? Para cuidar de vida emocional, de pessoas que não podem pagar por uma terapia e tal. Lá no nosso instituto elas encontram isso gratuitamente. E eu indico para todo mundo, cara. Até porque também, bispo, assim, com 22 anos, né, nessa caminhada, Sim. Com 10 só de cabana, se fosse uma mentira, eu já tinha caído por terra, né? Então, o pessoal vê também aquilo que vocês estão fazendo, a credibilidade. Então, isso aí, com certeza, por isso que desde criança todas as pessoas estão ajudando a poder fazer realmente essa obra incrível. Que legal, Milton. Que legal. O bispo, agora tem eu queria que o senhor falasse, tentasse, eu sei que tem muitas e muitas, porque eu mesmo ouço de pessoas, mas se o senhor pudesse lembrar algumas histórias que aconteceram de testemunho, aquilo que Deus fez em relação à vida das pessoas, né? Seja uma pessoa que estava numa cama de hospital, uma pessoa que estava doente, um casamento restaurado, não preciso nem citar nomes e tal, mas histórias que realmente, assim, as pessoas, elas conseguiram ver a transformação e através do testemunho, né, fazer com que elas acreditassem que a vida delas também, elas poderiam ser tocadas e transformadas por Deus. É muito legal, né, cara? Porque se você entrar nesse ambiente de Cristo, da igreja ali, você vai esbarrar nisso. Então, todo mundo que você olha, a verdade é essa, todo mundo tem um testemunho, todo mundo tem uma história. Então, ao longo desses anos, né, são muitos testemunhos. E testemunhos de coisas top que você olha, é o padrão daquele testemunho, né? Eu brinco, né? Eu falo assim que não tem graça contar a história para crente, porque crente sabe o final, né? O final é que vai rolar e que vai dar, né? Mas testemunhos também de pessoas que passaram por grandes dores, que ouviram não de Deus e de repente se mantiveram firme na fé, cara. Então isso mexe muito comigo, sabe? E aí eu mesmo, minha esposa, hoje temos nosso filho, depois de 13 anos de espera, depois de fazer fertilização, inseminação e não dá certo, depois de 13 anos ele vem de forma natural. A gente tem agora, nesse momento, bebês que nasceram na igreja de casais que eram estéreis,
para a medicina, com laudos, tá? Não tô falando para você história da carochinha, não. Tô falando de laudo na mão. Casais estéreis que hoje estão aí, ó, estão de licença porque tiveram um neném agora. Que legal. Né? Então, é muito lindo, cara. A gente tem esse privilégio, que é o privilégio de se deparar com testemunhos todos os dias. A bispa estava me contando agora essa semana de uma mulher que recebeu esse livro Dose de Cura numa outra edição que já tinha sido lançada, e ela estava numa cama de depressão real, tá? A história é real. Numa cama de depressão, sem conseguir trabalhar, sem sair de casa, naquele estágio que a pessoa não quer nem tomar banho mais, sabe? E ali ela sendo acompanhada com a palavra, a irmã dela mandando a palavra, dando o livro ali, Dose de Cura. Cara, sabe quem foi contar o testemunho pra Geisa? A própria mulher foi contar o testemunho de pé, restaurada, indo agora para os Estados Unidos a trabalho, 40 dias vai ficar fora, trabalhando. Então, tipo assim, é Deus fazendo uma obra de maravilhas, cara. A gente tem muito testemunho. Eu quero te convidar a estar um dia que você puder na cabana para conversar com testemunhos. Aliás, quando você entrar lá e você sentar na cadeira, a cadeira é testemunho. A parede que você toca, a tinta que usou para pintar lá, você vai estar dentro de um testemunho. Nós acreditamos num Deus de milagre e a gente celebra isso, porque tá aqui hoje vivo é um testemunho, tá aqui hoje de pé é um testemunho. Então, quando você começa a enxergar Deus, cara, em tudo, quando você começa... Tem gente que escolhe não ver Deus em nada, né? Tem gente que escolhe reclamar de tudo, achar que tudo é a capacidade dele, achar que tudo é a tua força de trabalho. Já tem gente que escolhe ver Deus em tudo. Eu sou do tipo que escolho ver Deus em tudo, cara. Tudo é a graça de Deus, tudo é o cuidado de Deus. Porque não tem como não ver também, né? Não tem, cara. Agora, 2 anos atrás, saí da UTI, tive aqui um momento do nada, de repente eu tava numa UTI com um problema no coração, com um médico dizendo pra minha esposa ir lá se despedir de mim, que eu não resistiria. E aí, cara, você vê o poder da igreja orando. Tem vídeo que viralizou na época da galera na frente do Beneficência lá, orando, cantando. E hoje eu tô aqui, cara. Então, cada dia de vida que a gente tem, esse por si só já é um milagre, né, cara? Então, para você que quer um testemunho, vou fazer você contar um testemunho agora. Combinado? Tem gente online aí, não tem? Tem gente conectada aí, não tem? Quer ver um testemunho poderoso? Faz junto comigo agora. Respira bem fundo aí, vai. Agora solta. Olha que testemunho. Porque não tem dinheiro no mundo que compre o ar do teu pulmão, meu irmão. Não tem dinheiro no mundo. Não tem tecnologia no mundo que faça você respirar e se levantar como você está agora fazendo. Então, isso é testemunho. Viver um testemunho, né, Milton? Então, eu tenho muitos, são milhares. Todo mundo que você tocar lá é um testemunho. Outro dia uma mulher me procurou para um atendimento e ela começou a contar a nova vida dela. E ela falou: bispo, eu tenho uma nova vida, queria te contar uma coisa que aconteceu comigo aqui. Eu falei: pode contar, claro. E aí ela começou a dizer o seguinte: olha, antes de vir pra cabana, eu era uma garota de programa. Eu era garota de programa, sofria demais com isso, me drogava para fazer programas e tal. E um dia, bispo, eu tô aqui na cabana, começo a entender quem é Jesus, aquilo começa a fazer sentido na minha vida, eu entrego minha vida para Jesus. Um dia eu tô saindo pelo estacionamento, um carro buzina. Quando o carro buzina e olho pro carro, é um homem que era o dono da boca que eu comprava droga. Nossa. Eu olho pra ele tá com uma senhora do lado e ele disse pra mim assim: essa é minha mãe. Ela falou: oi, tudo bem? Ela olha pra ele e falou: o que você tá fazendo aqui? Ele olha pra ela e falou: o que você tá fazendo aqui? E ela fala: eu conheci Jesus e Deus mudou minha vida. Ele fala: eu também tô aqui com minha mãe, Jesus mudou minha vida, hoje eu não faço mais aquilo que eu fazia. Cara, o dia que ela me contou esse testemunho, eu fiquei tão impactado, porque quando você tá ali andando no estacionamento, você vai imaginar que quem tá passando por ali é uma ex-garota de programa e quem tá saindo por ali é um ex-traficante, cara. Nossa. Não é lindo o que Jesus faz? Então esse é o ambiente que eu amo estar.
Então a Cabana Church é isso aí, cara. Essa diversidade de gente que vem de tudo quanto é lugar, de gente que vem de tudo quanto é jeito, porque Jesus falou na palavra dele, eu vim para os doentes. Então você que precisa, você que tá olhando hoje esse podcast, tá assistindo, fala, não, mas para mim não tem jeito. Quem te falou? Jesus, irmão, ele traz vida nova a todos aqueles que o buscam de coração. Então são muitos testemunhos. Amém. Essa é uma história que me marcou demais, porque no dia que ela me contou, eu fiquei muito feliz, eu chorei com ela ali, celebrando a vida nova dela. Hoje é uma mulher que trabalha, tem seu trabalho, é bem-sucedida no que faz, uma mulher de honra que Deus tirou de dentro de um prostíbulo, né, cara? Então isso é maravilhoso. E uma coisa muito bacana também, né, Bispo, é que às vezes as pessoas, elas apontam muito o dedo, né? Ah, aquela pessoa tá indo na igreja agora, ela fez um monte de coisa errada na vida, alguma coisa assim. Mas é isso, gente. O testemunho é realmente isso. É a vida que você vivia e que ali não existe mais, aquela pessoa não existe mais e Deus te deu novas vestes, uma vida nova e a partir de agora você está construindo um novo caminho. É isso. Então, infelizmente, tem as pessoas que apontam o dedo, eu fui naquela igreja, eu fui naquela missa, eu fui naquele culto e tem uma pessoa lá que não sei o quê, alguma coisa assim. Ainda bem. Pô, se Ainda fosse um bem. lugar de pessoas assim, perfeitas, não seria uma igreja, né? Isso aí, é isso Aí você teria que ir em outro lugar. Então, é isso que é E uma na verdade coisa... nem poderia ir em outro, porque se você entrasse em outro, você estragava, né? Não dava certo, né? Ó, o Bispo com a gente aqui hoje, muito bacana. Não esqueça de seguir o Bispo pelas redes sociais, Bispo Alex Pontes, inclusive a Cabana também. Já aproveita depois para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Só mandar um abraço aqui, Bispo, pro nosso querido Ricardo e toda a galera da Acrílicos Rio Preto. Se você precisa de LEDs, acrílicos aí para sua empresa, um projeto que você tá a fim de fazer, aquilo que você sonha, imagina, Acrílicos Rio Preto faz para você, tá? Entre em contato com a galera. Azevedo Contabilidade, mês de maio agora, todo mundo pagando imposto de renda, aquela correria danada. Azevedo tem toda a credibilidade, né? De uma empresa de muitos anos que vai te dar todo o suporte para que você realmente tenha aí essa assessoria completa em relação à sua empresa. Azevedo Contabilidade com a gente. A Baroni Transportes, a melhor transportadora que existe, a transportadora que tem aquela agilidade, principalmente a credibilidade e principalmente para a logística, né? Todas as cargas com seguro. Entre em contato aí com a Baroni Transportes. O Bispo está recebendo de presente uma canequinha personalizada com o nome dele, que é da Encantar e Mimos Afetivos. Quer dar um presente especial para alguém que você gosta, fazer a foto aí do seu filho, alguém bacana, uma cesta, tá chegando o Dia dos Namorados, entre em contato com a Encantar e Mimos Afetivos e com certeza fale com a Renatinha. O Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, você sabe que são 7 lojas, tem loja no Rio Preto Shopping, aliás, tem loja no Shopping Cidade Norte também. Você vai encontrar em Badiba City, tem loja também em Cedral e em Ibirá. O Mercadão tem para você uma rede completa, principalmente, né, no atacado e no varejo. Entre em contato com a galera do Mercadão Agropet. Agradecer a Prime LED, você sabe que já tem vários LEDs aí do Noir pelas ruas de Rio Preto. Você encontra pacotes a partir de R$12 por dia e a sua marca vai estar exposta nos melhores LEDs da cidade. Entre em contato, faça o seu plano e deixe aí a sua marca com a Prime LED. Agradecer também a toda a galera da Petrus Premium, aquele relógio que você sempre sonhou em ter, a Petrus tem para você. Dia dos Namorados, aquele presente especial é na Petrus. E um abraço pro Rogério Simão, arte finalista. Ô Bispo, a Andressa tá mandando aqui, ó. Andressa Tufanin. Ela tá aqui, sou voluntária no acolhimento da Cabana. Jesus transformou a minha vida. Um abraço para o Bispão. Lindo, cara, que legal. A Lara tá aqui, faça a sua parte, mesmo não sendo a tua obrigação, e Deus vai fazer a dele, né? Quem mais tá mandando aquele abraço pra gente aqui? A Ricela. A fé é algo fantástico, muito bom acompanhar aí essa história, parabéns. A Lara aqui, eu estou viva e respirando, né? Que o senhor falou, quem tá vivo e respirando? Isso é um milagre. O Passoni tá aqui, ao que respira, louve ao Senhor, que legal. O Zeca tá aqui, fala que é o rapaz, já falei, Zeca, o rapaz da camiseta, já falamos aqui, que você é o rapaz da camiseta que vai lá, inclusive ele falou que você tem que colocar a camisa do Corinthians, viu? Para poder fazer. Quarta na Cabana chegando, todos estão convidados, Deus puro, o Mailson tá mandando aqui pra gente. Ah, delícia, nossa quarta na Cabana legal, é muito bom. Né? O Bispo, recentemente teve também mais um batismo na Cabana. Sim, sim. E várias pessoas receberam Jesus. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento, porque também é um momento que é lindo, né, cara? É muito bonito, né? É lindo, né? Então, o dia do batismo é o dia que tudo faz sentido, né? Eu nascer de novo, né, cara? Então, quem crê e for batizado será salvo. Porque a vida, se você pensar ela só nesse plano aqui,
é muito pequena, né? É muito pequeno, porque daí a verdade para todo mundo é que vai acabar, vai passar. Então, você crê numa vida eterna, em algo que tem para depois daqui, é realmente o que faz toda a diferença. E é assim que a gente deve viver, sabendo que Jesus morreu por nós para nos dar vida e vida abundante aqui e vida eterna com ele também. Então o dia do batismo é o dia que o inferno está perdendo, né? Porque aquela vida que creu e foi batizada, ela é salva. Então todo batismo na cabana é muito emocionante, porque aí você vê o que é história mesmo. Aí você vê o que é história com Deus, cada um falando como chegou ali, o que Jesus fez tal, e passando pelas águas do batismo, que simboliza ali a morte e o nascer de novo, né? Para Deus. Então é lindo. Cada um a gente é apaixonado, né? Ô Bispo, se a gente puder, a gente ficaria aqui a noite inteira, Muito bom, porque são muitas muito bom. histórias, muito Muito bate-papo. bom, cara. Já convido o senhor pra gente fazer uma parte 2 aí. Qual é a hora que Quem você sabe quiser. já vem o senhor também e a Bispa junto pra gente fazer um bate-papo bem Aí legal. acaba meia-noite. Ó, tem alguma pergunta que o senhor gostaria que eu tivesse feito pro senhor que eu não fiz? Não, Algo não, que o senhor tô gostaria tranquilo, de compartilhar com tranquilo. todos nós? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é entender. Tão bom a gente poder bater papo aqui nessa liberdade. Eu acho que a gente falou de coisas tão pertinentes, tão importantes. A grande verdade é isso, que Jesus, ele é a resposta para aquilo que você está buscando, né? Há muitas pessoas dizendo hoje, poxa, mas eu não sei, eu não acredito. Há um preconceito muito forte, né? Porque infelizmente também muitas pessoas agiram de má fé, usaram de maneira errada aquilo que tinha em suas mãos, e muita gente tem hoje uma ideia errada do que é o evangelho, Sim. do que é uma igreja. Eu ouço de muitas pessoas dizerem o seguinte: olha, eu não imaginava que era assim, eu não pensei que fosse assim uma igreja. Então, abre o teu coração. Às vezes você está aí sofrendo e por um preconceito você não abre o teu coração para Jesus. As pessoas estão pensando muito em Jesus como religião, mas Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus Cristo é vivo, ele está aqui agora, ele está aí com você. Jesus é real, é tão real quanto o ar que a gente respira. Então, abra o teu coração para ele, porque ele tem uma história nova para realizar na tua vida, né, de todos nós aqui. Estou muito grato por essa noite, muito grato por essa oportunidade e fiquei feliz de ter vindo Eu que aqui tô te contente. conhecer mais, Pô, viu? Ó, antes da gente encerrar aqui, eu vou pedir pro senhor fazer uma oração pra gente, Amém. mas queria falar rapidamente aqui sobre o Ministério de Música, que é uma coisa que encanta Amo, todo mundo, né? Amo, cara. Isso também é uma coisa que atrai bastante, principalmente os jovens, porque às vezes a palavra de Deus, ela chega até você através de uma canção, Sim. através de uma música. Inclusive, sem saber, né? Eu tinha colocado uma musiquinha com o vídeo nosso aqui do senhor, e depois eu conversando com a Ana Cláudia, agora Ana Cláudia, Ana Cláudia, ela falou assim, ó, tem 2 músicas que o bispo gosta, que é uma que foi o início de tudo, né? E uma agora dessa nova fase. Sim. E é impressionante como Deus usa esses compositores para poder criar, né, muito coisas forte, que vêm da palavra em oração e transformar em canções que tocam o coração de todo mundo. É muito forte, né? Eu amo. Lá na igreja a gente tem um grupo de louvor, se chama Cabana Worship. Então você pode seguir nas redes sociais aí, Cabana Worship. Cara, é muito talento, eles são muito especiais, assim. Tem uma galera, uma turma que faz parte ali do louvor. Eu sou fã de cada um deles, né? Eu falo pra eles, assim, que eu admiro demais. Agora na imersão lá no ginásio, a gente teve um momento com eles que abrem, né? Então são 40 minutos ali, 50 minutos de louvor, e a gente literalmente sente o céu na terra, né? A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Então, toda vez que você canta louvor, cara, se teu coração tá aberto, não tem como você não sentir, né? A presença de Deus. Eu já tive muitas respostas assim, através de louvores, de músicas que Deus prepara mesmo pra gente ouvir. Meu ouvido é musical, né? Minha garganta não é e minha voz não é, mas meu ouvido é muito musical, né? Então, eu ouço louvores assim que me conectam mesmo com Deus. Todo culto na cabana, antes da palavra, a gente tem um momento do louvor, que é aquele momento de entrega, né? Então, você imagina, quando você vai numa igreja, você vai para receber a palavra, Sim, certo? sim, sim. Então você vai lá e Deus realmente fala com a gente recebe a palavra. Agora, o momento do louvor é o momento que você está entregando, né? Então é o teu momento, não tem a ver com quem tá cantando, com quem tá tocando, se a pessoa toca bem ou não, se canta bem ou não. Não, é você e Deus, tá? Aquele momento
de você ser extravagante. Aí tem gente que critica, né? Fala, não, mas essa pessoa é exagerada demais quando ela canta, não precisa pular tudo isso, não precisa gritar tudo isso. É que é o seguinte, né? Eu sei de onde Deus me tirou, Exatamente. né? Eu sei o que Ele fez por mim. Então, tudo que a gente canta, com toda a intensidade que a gente canta, ainda é pouco para quem a gente está cantando, né? Que legal. Então é muito lindo. Eu sou apaixonado por louvor, muito. O bispo, que Deus possa continuar pavimentando a estrada da Amém. sua vida com muita saúde, Amém. principalmente, Amém, cara. sabedoria. O senhor continuar compartilhando aí tudo que o senhor tem para todos os fiéis. Que a Cabana continue cada vez mais firme e forte agora nessa Amém. nova fase. Que seja realmente construída tijolinho por tijolinho, Amém. de uma forma que grandes bênçãos, grandes coisas vão acontecer. Obrigado pela sua generosidade de estar aqui hoje com a gente. Por mais que eu sei que tudo que o senhor faz é por meio de Deus, o senhor hoje tem um tamanho muito grande, uma responsabilidade muito grande, guiando aí todas essas ovelhas, todas as pessoas que vão até lá procurar realmente um refúgio. Sim. Pessoas que não aguentam mais, pessoas que já chegaram no fundo do poço, né? E eu sempre falo, o meu finado avô, ele falava uma coisa que eu achava sensacional. Quando você está no fundo do poço, a melhor coisa que você tem que fazer é parar de cavar, né? Uau. E com Deus você consegue sair, né? Ele vai conseguir O pegar bom do braço. fundo do poço é que tua única opção é olhar pra cima. Não tem né? como, né? É Tem que a olhar. benção, né? Então eu queria agradecer muito, Amém. parabenizar pela essa trajetória incrível. E se o senhor puder fazer uma oração para todo Amém. mundo que vai estar assistindo, tá assistindo agora, e para você que vai estar depois assistindo durante a semana Vamos esse orar. podcast. Vamos orar. Obrigado você, viu, pelo Pô, que convite. isso. Fiquei feliz, cheguei aqui e falei, como é que você achou nós? Que legal. Que bênção. Então, que Deus possa tocar a tua vida. Aonde você estiver agora, atua também, Amém. Hamilton. Parabéns aí pelo teu Amém. trabalho. Vê você falando que trabalha em rádio também, Sim, né? sim, sim. Tem voz de locutor, que legal. lá na Líder FM. Eu amo rádio, sabia, É. cara? Amo rádio. Eu acho que rádio é incrível demais. Eu acho que conecta muito com quem tá te ouvindo, né? Inclusive, a gente nem chegou a falar aqui, mas o Bispo também é apresentador de TV, um monte de coisa. Vai muito ter que fazer uma legal. parte 2, gente. Não tem muito como, legal. é muita coisa. Mas entre a TV e a rádio, você acredita que a rádio... O rádio é mágico, rádio né? me pega mais, cara. É, eu acho rádio é mágico. muito legal a força da rádio. Então, que Deus te dê graça lá Amém. no teu trabalho todo dia também. Eu sempre falo que se a pessoa estiver na última rua da cidade e ela tiver um radinho, é Ela o tá companheiro conectada, dela. Ela né? tá conectada. É muito lindo, né? Então, vamos orar. Onde você estiver nos assistindo, nos ouvindo, que Deus toque a tua vida aí agora também, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por participar desse podcast hoje. Senhor, eu sei que cada um que está conectado agora, cada um dos que vão assistir, eu sei que o Senhor é poderoso para tocar. Nós falamos de tantas coisas aqui hoje, mas uma coisa que nós falamos, meu Pai, foi de abundância de vida. Talvez o teu filho está vivendo uma escassez. Talvez o teu filho hoje, Pai, tão resolvido por fora, mas tão escasso por dentro, meu Deus, com tantos conflitos. E eu peço ao Senhor, toca, meu Pai, toca com a tua mão, toca com o teu poder. Espírito Santo de Deus, dá graça a cada casa. Nós falamos aqui, meu Pai, de ajuda, nós falamos aqui de pessoas que têm falta, e eu sei que o Senhor é o dono de tudo, meu Deus. Aonde estiver alguém agora clamando, porque tem uma necessidade, meu Pai, que o Senhor possa atender, que o Senhor possa socorrer, meu Pai. Levanta o que está caído, levanta o abatido, levanta, Senhor, aquele que foi tão enganado por vícios, Senhor, seja de drogas, seja de jogos, pessoas que estão desesperadas agora, porque caíram na mão de pessoas erradas. Oh, meu Deus, tem misericórdia e livra essa pessoa, Pai. Limpa, Senhor, tira desse lamaçal, tira dessa lama, meu Pai, e coloca os pés desse teu filho num lugar seguro, meu Deus. Enche a boca do teu filho de riso, aonde alguém chorando, troca esse choro por riso, meu Pai. Que haja milagre, que o sobrenatural que só o Senhor sabe fazer possa ser liberado sobre a vida de cada um. Abençoamos, Senhor, a cada um dos que acompanham, abençoamos a cada família, abençoamos aqui o meu irmão Hamilton, Senhor, abençoamos aqueles que cuidaram da produção, cada um dos que estão aqui, meu Pai. Toca com a tua graça,
toca com o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, viu, Hamilton? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, pastor, o bispo. Deus abençoe o senhor grandemente. Próxima segunda-feira estamos de volta por aqui com mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Valeu. E obrigado. Que você que nos assistiu até agora, muito obrigado de coração. Para você que vai estar maratonando durante a semana, não esqueça também de seguir o bispo aqui, Bispo Alex Pontes, pelas redes sociais. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Valeu. Deus abençoe, tchau.